Nossa entrevista especial com a Cris Nunes, que é arquiteta e traz o tema Espaço e Cor para 2021. Olha, as cores ditam as tendências e influenciam a criação de produtos em diversos setores, como a moda, a beleza, a arquitetura e a decoração, em razão do papel relevante que desempenham no universo criativo. Anualmente, a cor do ano é escolhida com o intuito de traduzir a época e entender as tendências culturais das próximas temporadas. E não precisa ter muito dinheiro para deixar o seu quarto, sua sala, por exemplo, cheios de estilo e com as cores que serão tendência em 2021. Vamos aprender como? A gente dá um bom dia especial para a Cris, que já está conosco aqui. Bom dia, Cris. Seja muito bem-vinda ao Ops Notícias. Bom dia, Max. Muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui com vocês. É um privilégio enorme. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre cores, né, e como elas influenciam no nosso dia a dia e na nossa vida. Olha, o privilégio é todo nosso de ter uma arquiteta de referência como você nos dando dicas tão importantes. Ô, Cris, dar um up na casa para a chegada do ano novo é mesmo uma tradição? Isso é uma marca nossa? Sim, com certeza, né? E as grandes empresas entenderam como a cor influencia na estima da pessoa, na autoestima, no seu bem-estar, na forma como você se relaciona com a sua família, com seus amigos. A cor influencia demais. Tanto é, né, que a Pantone todos os anos lança a cor, né, universal, que virou universal. E uma curiosidade, viu, Max? A Pantone, ela na verdade era uma empresa gráfica e sentia muita dificuldade de chegar na cor, na pureza da cor. Aí foi quando ela começou a fazer as misturas de cor e colocar números para as cores. E aí foi de onde surgiu essa ideia de terem inúmeras cores. E todo ano agora ela dita essa moda. Esse ano, eles elegeram duas cores para justamente mesclar a força do cinza, que é a Ultimate Grey, com a alegria, o frescor e a jovialidade do amarelo, que é a Illuminating. Muito bem, daqui a pouco a gente inclusive vai mostrar uns ambientes aí, a nossa produção vai colocar no ar daqui a pouquinho e a gente vai falar, claro, né, o que é que essas cores traduzem, o que é que elas significam. Mas já já, eu queria saber agora, Cris, como investir num ambiente doméstico sem gastar muito, é possível? Olha só, por incrível que pareça, no dia que a Pantone lançou essas cores do ano, essa dupla de cores, na minha casa eu consegui já levar essa cor, já ficar na tendência, colocando simplesmente arranjos de flores com o tom de amarelo. Então é muito simples você entrar na tendência das cores com simples pinceladas, né? Alguns detalhes. É muito interessante e muito fácil e econômico. Dá para fazer em casa sim. Bom, se você está dizendo, a gente vai acreditar e daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho para saber melhor quais são esses caminhos de adquirir, sei lá, como você deu a dica agora, um arranjo, uma peça legal que possa fluir bem no ambiente, né? Sem desarmonizar e com muita tendência. Ô Cris, arrumação e reorganização. Qual a diferença e qual a melhor opção? Porque para mim, que sou um mero mortal, eram as mesmas coisas, mas tenho certeza que não é. Não, olha só, a organização, agora durante essa pandemia, eu pude perceber a importância de você ter uma casa organizada. E a organização não é o simples fato de colocar aleatoriamente os objetos, né? Você precisa seguir toda uma organização mesmo, de você saber em cada lugar da casa onde está cada elemento. Isso facilita muito o dia a dia, faz com que você economize seu tempo, até pensando, né, onde está tal elemento, já sabe que naquele lugar é o local correto de guardar aquilo e já vai prontamente para aquele espaço. Então, organizar a casa, eu tenho agora considerado como um item, assim, a gente faz o projeto de ambientação e o segundo item mais importante é essa organização para que a casa se mantenha plena como ela foi projetada para ser. Um profissional que ajuda muito a fazer essa organização é o personal organizer, que veio com tudo, né? Já é uma profissão que já tem um certo tempo, mas agora, durante a pandemia, explodiu. Sensacional. Olha, nós acabamos de mostrar os ambientes, né?
com a predominância do cinza e do amarelo. Que coisa linda! Mas eu ainda não vou falar dessas cores agora, porque eu quero deixar para o final para poder explorar um pouquinho isso, viu? Porque se é tendência, é muito bonita, viu? Ô, Cris, existe um cômodo da casa mais indicado para a gente começar ali as pequenas mudanças, ou isso depende da nossa preferência? Eu acho que o cômodo, aquele cômodo onde você usa mais, aquele que você tem preferência em ficar, eu acho que é o primeiro cômodo que você deve transformá-lo e deixá-lo mais confortável, harmonioso, elegante possível, né? Se você gosta muito de usar a sala, começa pela sala. Se prefere usar o quarto, começa pelo quarto. Eu acho que é mais ou menos por aí que caminha essa escolha de por onde começar. É porque talvez todo mundo aposte na sala por conta de receber pessoas ali, né? Ou de se juntar para ver um filme, ou enfim, sei lá, o que é que hoje em dia se faz numa sala, né? Porque hoje a gente tem tantas opções. Eu, por exemplo, adoro um cantinho que é o meu cantinho de estudo, por exemplo, né? Que é um quarto específico onde tem meus livros, onde tem uma estante, uma mesa. Então ali eu passo muito mais tempo, inclusive eu acabo fazendo refeições, porque às vezes o tempo é curto e a gente não quer perder nenhum momento e acaba ficando muito tempo ali. Mas, de acordo com você, o local ideal é aquele que a gente passa mais tempo? Eu acho que sim. Mas, por exemplo, você, a sua estação de trabalho, seu home office é o local preferido. Então, esse precisa estar com uma boa iluminação, com as cores adequadas, harmonioso, com os móveis, com o dimensionamento correto, ergonomia. Então, precisa estar tudo bem amarradinho, bem casadinho, para que você realmente consiga passar muito tempo lá com todo o conforto e se sentindo bem, né? Com bem-estar. Fantástico, Cris. Eu vou pedir licença para falar agora diretamente com o telespectador do Canal 10 e também com essas centenas de milhares de internautas que nos acompanham diariamente. Eu estou tendo a oportunidade de conversar aqui com a Cris Nunes, que é uma arquiteta de referência, e ela traz aqui o tema para a gente, Espaço e Cor para 2021. Ela já nos contou aí que o cinza e o amarelo, mas também não é qualquer cinza e qualquer amarelo. Atenção, daqui a pouco ela vai falar pormenorizadamente do que se trata. São as duas cores de tendência para 2021. E a gente mostrou aqui alguns ambientes decorados com essas cores lindas e a gente está mostrando aqui mais uma vez. Olha que bonito e como fica elegante, né? Tem até uma certa sobriedade, eu diria, né? Por conta talvez do cinza. Não sou, evidentemente, um expertise em cores, mas sinto que o ambiente realmente fica confortável, né? Mas também tem uma sobriedade, tem uma coisa assim extremamente bonita. E a Cris é quem vai falar detalhes aqui pra gente daqui a pouco. Ô Cris, tralhas e itens encostados devem ir para a caixinha do desapego no último dia do ano, na primeira semana do ano, ou a gente pode deixar ela ali em algum lugar para alguma eventualidade? Com certeza, Marcos. Itens que não nos agregam. Existe até uma regrinha, né, em relação aos vestiários. Se você tem uma roupa que tem mais de um ano que você não usa, você já não quer mais aquela roupa, ela já não te pertence mais. E quando você faz essa variação, quando você recicla, você doa, você dá para uma instituição de caridade, você além de desapegar, você ainda está fazendo bem, então isso retorna para você. Eu acho que é muito importante você ter esse ciclo, né? De adquirir uma peça nova, se desfaz de uma peça velha. Eu acho que isso é super interessante. Marcos, deixa eu só complementar em relação às cores, que essas cores que a gente está falando, o amarelo e o cinza, são as cores da Pantone, mas existem várias empresas que ditam as cores do ano. Por exemplo, a Souvenir lançou que a cor do ano agora é o rosa. E é um rosa, assim, um rosa do pôr do sol. Porque eles querem justamente dizer isso, assim, que o pôr do sol era o que a gente mais via durante a pandemia, né? A gente tinha essa vontade de estar num lugar vendo o pôr do sol, estar próximo à natureza. Então, só para deixar claro também para o espectador aqui, que essa cor do ano, ela tem
vai variar de acordo com cada empresa. E aí a gente pode escolher a cor do ano que a gente se adequa mais. Claro, a gente não pode ficar preso também. Talvez alguém não goste do cinza ou alguém não goste do amarelo e aí já ficam outras opções. E falando aí, voltando a falar dessa questão do desapego, Cris, você falou há pouco tempo do profissional organizer, né? Para as pessoas que têm dificuldade, inclusive, em não saber o que descartar, esses profissionais orientam muito bem em Maceió, Arapiraca. Nós temos excelentes profissionais aí nesse segmento que podem ajudar muito. Vamos falar agora, cor e utensílios de decoração. Como é que a gente consegue harmonia entre uma coisa e outra? Por exemplo, para pessoas como você ou do seu segmento, pode parecer muito fácil, né? Mas para a gente, né, do dia a dia ou, enfim, de outras profissões, não é nada fácil, não. Então, como é que a gente consegue? Qual é a dica, hein, Cris? Olha, eu acho, tomando como base essas cores da Pantone, o cinza e o amarelo, o cinza ele entra como base. Você usa o cinza geral, né, que é uma cor neutra, que você pode usar o branco, o cinza, o bege, cores neutras, e entrar nos acessórios com colorido, com pontos de cor, que isso vai trazer essa harmonia sem cansar, né? Porque o importante é que você não carregue nas cores para não perder essa harmonia que elas geram. Eu acho que esse é o item, assim, você tem que ter essa consciência na hora de fazer essa misturinha. Acho que começando por aí já vai estar no caminho certo. Então, Cris, se a gente estivesse pintando uma tela, o cinza seria a cor mais predominante e o amarelo entraria ali como uma cor opcional, uns pontinhos, uns riscos, uns traçados. Seria mais ou menos assim? Isso, perfeito. Como você vê aí nessas fotos de alguns projetos, a gente usou como predominância o branco e o cinza e colocou a cadeira no amarelo, uma luminária no amarelo, um painel, detalhes, né? Não enchemos o quarto de amarelo, foram pinceladas. Muito bem. Olha, você acabou de falar, né, que a Souvenir escolheu o rosa pôr do sol como a cor de tendência, até para nos lembrar, talvez, da esperança, né? Enfim, ou desse tempo que todos nós tivemos, né? Dessa desacelerada que se deu aí no mundo por conta da Covid. Agora, com relação à Pantone, essas duas cores, o amarelo e o cinza, elas trazem alguma simbologia específica, Cris? Como é que se constrói, inclusive, a tendência de uma cor? No que é que essas pessoas pensam para trazerem essas tendências? Eles fazem muitos estudos, Max. Não é uma coisa assim aleatória. Vou lá na paleta de cores e escolho uma que eu acho bonita. Realmente é todo um estudo. Essa escolha da Pantone eles quiseram dar uma junção entre a força da rocha, né, que seria o cinza, né, uma coisa mais sólida, mais robusta, mais neutra, e a jovialidade, a alegria, a delicadeza do amarelo, né? O encorajamento que o amarelo traz. Então, a junção dessas duas cores foi essa ideia de, num momento tão difícil que nós estamos passando, que é a pandemia, essas cores se unirem e nos impulsionarem para continuarmos. É uma leitura muito bonita, inclusive, né? Faz muito bem a gente pensar nesses significados, não ser a cor pela cor, mas de trazer realmente aí uma simbologia, como a gente faz, por exemplo, com cores de roupas para o final de ano, né? A gente sempre pensa numa cor, alinhando ela a um significado. Então é bom que os ambientes também estejam presentes com esse tipo de simbologia, porque até faz bem mesmo para a nossa alma. Ô Cris, sites ou lojas que podem servir de inspiração, você recomenda? Por exemplo, a gente tem aí a rede social Pinterest, que talvez não seja tão conhecida do grande público, mas que traz tendências sensacionais, inclusive com relação à organização de ambientes, utensílios, o que usar, o que não usar. Você recomenda esse tipo de rede social, sites, ou mesmo showroom, né, de lojas que podem servir de inspiração? Sim, sim, Max, muito. O Pinterest eu tenho usado ativamente, tem uma conta minha lá onde eu coloco muitos projetos meus, coloco minhas inspirações, coloco antes e depois. Eu tenho investido no Pinterest porque realmente eu acho que é uma ferramenta que é assim, de muito bom gosto. Quando você entra lá e faz qualquer pesquisa, as respostas para aquela sua pergunta só aparecem coisas assim, tendências e imagens maravilhosas que você vai se inspirar. Então, eu acho que é muito válido
fazer essa pesquisa lá. Sobre as lojas, é muito interessante fazer o percurso, conhecer as lojas, né, visitá-las para perceber as tendências, o mobiliário novo, as cores novas, as tendências em estofados, em decorações, isso na minha área, né? Uhum. E eu tenho feito também muito isso, visitas em lojas e colocado nas minhas redes sociais, justamente para aproximar mais o público dessa realidade e deixá-los bem antenados com o que é atual. Já já eu te sigo lá no Pinterest, que eu também tenho uma continha. Eu gosto muito daquela rede social. Ô Cris, deixa eu avançar um pouquinho nessa nossa conversa e fora do nosso roteiro, mas tudo a ver aí com o seu mundo. Quais são as tendências, por exemplo, você já falou das cores, mas quais são as fortes tendências, por exemplo, porque de ano para ano mudam as coisas, né? Por exemplo, designer de cadeira, né? Às vezes a gente vê designers lindos. Houve, por exemplo, acho que talvez esse ano passado, né? Que, por exemplo, os pés de cadeiras e sofás mudaram ali, né? O designer fica um design mais arrojado, mais moderno, criativo. A gente tem alguma forte tendência que está para chegar em 2021, porque como a gente teve uma desacelerada, muito home office, eu acho que o seu segmento deve ter pensado bastante coisa, né? Deve ter desenvolvido muita coisa, deve ter criado muita coisa legal nesse sentido. A gente tem aí uma forte tendência, não necessariamente no móvel, mas, enfim, até mesmo na arquitetura das casas. Tem novidades chegando aí nesse 2021, Cris? Então, com a pandemia, o item que mais foi reforçado e que a gente tem observado muito é a sustentabilidade, né? A gente procurar elementos, mobiliário, materiais que sejam sustentáveis. E isso inclui, assim, desde a mão de obra, como é que ela foi feita, o tecido, de onde ele veio, como ele foi manufaturado. Isso é uma tendência mundial que eu acho que se intensificou muito agora durante a pandemia. Em relação ao design dos móveis, ainda existe a predominância dos móveis com linhas retas, mas os móveis com linhas arredondadas também estão tomando conta, né? Sofás arredondados, né? Móveis com esses estilos mais orgânicos, eles aproximam muito e também são uma forte tendência para 2021. Sensacional, que o ecopensamento predomine aí, né, na vida de todo mundo. Chega de impactar o nosso planeta com tanta coisa ruim, né, que tem acontecido aí durante tanto tempo, que as pessoas pensem que reciclar é importante, parem de poluir os oceanos, parem de poluir as praias. A gente tem, especificamente aqui no nosso estado, né, Cris, acho que você reconhece isso, lugares lindos, e a gente está falando aí de rios, de cachoeiras, e não somente de praias, que o alagoano e quem chega por aqui precisa ter um outro comportamento frente a essas belezas naturais, né? Não poluir e ajudar, inclusive, a despoluir, né? Com a própria conduta, isso é muito importante. Olha, eu tive o prazer aqui todo especial, nesse último dia do ano, de entrevistar a Cris Nunes, arquiteta, que trouxe esse tema tão legal para a gente, Espaço e Cor para 2021. Cris, nós colocamos o seu Instagram, e nesse momento ele está no ar, que é o @CrisNunesArquitetura. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais dessas tendências, cores, estilos, é só seguir você no Instagram, que fica por dentro de tudo, certo? Com certeza. Eu também tenho, Max, no meu site tem um blog onde eu coloco vários textos lá bem explicativos e bem interessantes que quem puder ir lá conferir, eu acho que vai gostar. Dá um endereço pra gente, Max, Cris. só complementando assim, www.crisnunes.com.br. Ok. Só complementando a história da sustentabilidade, também outro item muito importante é a regionalidade. A gente valorizar o regional, né? O que é feito aqui em Alagoas pelos nossos artesãos, isso também é uma tendência muito forte. Mas desculpa, era só para dar esse fechamento. Olha, eu estou todo o apoio, porque a gente tem coisas lindas aqui nesse estado, né? Que ainda não foram descobertas da maneira correta. Talvez comercialmente sim, né? Porque muitos artesãos até exportam para outros países aí, Europa, Estados Unidos, né? Países asiáticos, mas o próprio alagoano ainda não conheceu a beleza do artesanato que a gente tem. E olha, por aqui no Agreste e no Sertão a gente tem coisas lindas, viu, Cris?
Você deve conhecer muito bem isso. Ô Cris, obrigado. Eu desejo a você um ano de 2021 sensacional. Que teus sonhos aí que não foram realizados em 2020 possam ser concretizados e muito, muito mais sucesso para você. Com certeza será um ano maravilhoso, porque eu estou encerrando na melhor companhia. Muito obrigada Muito pelo obrigado. convite. Fiquei muito feliz. Quero agradecer também a Algo Mais, que fez essa ponte entre Sim. nós aqui, né? E o ano que vem o que eu desejo é saúde, porque com saúde a gente vai conseguir desenrolar todo o resto. Amém. Que assim seja. Cris, bom dia, bom trabalho. Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau. É isso mesmo. Deixa eu mandar também um beijo especial para Mariana, da Algo Mais. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vocês têm sido aí, ó, uma mão na roda, como a gente fala, né? Por